Bom dia, turma! Estamos continuando com nossas aulas online e hoje, na disciplina de Geografia, também no módulo 3, nós vamos estar iniciando um novo capítulo. No capítulo 7, nós vamos estar falando de início sobre o relevo nas paisagens do município. Então, lá na página 290 e 291 é a abertura do capítulo, que vai ter como tema o relevo e os rios nas paisagens do município. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos estar falando somente sobre os relevos. As paisagens dos municípios são compostas por variadas formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município. Vamos conhecer um pouco sobre esses elementos e como eles interferem no cotidiano das pessoas. Quais os elementos da natureza estão representados na paisagem desta fotografia? Como vocês podem ver, além dos elementos da natureza, também tem os elementos criados pelo homem, né? Que, como vocês veem aqui, de acordo com o caminho do rio, existem várias casas. Quais os elementos dessa paisagem são semelhantes aos elementos naturais do município onde você mora? E quais são diferentes? Então, aqui vocês vão estar comparando, por exemplo, com o município que vocês vivem. Será que é dessa forma? Aqui, como vocês podem ver, prevalece mais os elementos da natureza. Vocês veem várias montanhas, superfícies planas, algumas mais altas, certo? Então, a gente vai estar vendo aqui exatamente como se chama esses tipos de relevos. Mas o que é relevo? Trouxe para vocês um vídeo explicando um pouquinho sobre isso. Então, antes de iniciarmos as explicações e as orientações da atividade, assistam ao vídeo. Primeiro, o que é relevo? Relevo é o conjunto de formas que sobressaem na superfície terrestre. É um termo usado para assinalar diferenças de altitude, alto e baixo, de volume, acúmulo de rocha ou não, e as formas da superfície, cumes, planos. No Brasil, o relevo é constituído principalmente por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são terrenos relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas, como o Planalto Central. As planícies são as formas de relevo mais recentes no tempo geológico, essencialmente planas e com baixa altitude, como a planície do Pantanal. Já as depressões são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo, com altitude mais baixa que as áreas em volta. Um exemplo é a Depressão Amazônica. Mas qual que é a utilidade do relevo para o nosso dia a dia? Saber o clima de uma região. Como? O relevo pode interferir no clima de uma região, uma vez que a superfície terrestre pode impedir a passagem de massas de ar, provocando chuvas no local. Um bom exemplo disso são os brejos de altitude, como o Planalto de Borborema, situado no Nordeste. Localizado numa região muito seca, o Planalto se diferencia com clima úmido e uma vegetação tropical. Isso se deve ao relevo acidentado do Planalto, que cria uma barreira às massas de ar vindas do oceano, provocando chuvas e criando um clima úmido com mata e florestas no local. Bom, agora você já tem mais ou menos uma base do que são relevos. Então, aqui na página 292 e 293, nós vamos estar falando sobre o relevo nas paisagens do município. Ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferenças na superfície, como subidas e descidas? Algumas áreas podem ter maiores altitudes, distâncias de um ponto para o outro da superfície da Terra em relação ao nível do mar, como, por exemplo, os morros, e outros de menores altitudes, como os vales. Essas e outras formas do terreno fazem parte da superfície do nosso planeta. Então, o relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Veja a seguir alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Aqui a gente vai estar focando primeiramente no município, formas de relevo de um município. Então, aqui vocês têm uma imagem e ele vai dizer que algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes, ou seja, que elas têm grande desnível, não são totalmente planas, têm altos e baixos. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro,
como mostra essa fotografia no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Então, como vocês podem ver aqui, né, são áreas mais íngremes, são mais altas e baixas, dificulta muito na subida e na descida também. E nesse tipo de relevo são construídas casas, pessoal, nesses morros. Outras cidades vão ocupando área com relevo mais plano, totalmente reto. Plano é mais reto, não tem nenhuma curva, nem subida, nem descida, como mostra essa fotografia ao lado do município de Boa Vista, em Roraima. As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Veja alguns exemplos a seguir. Em municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais com extensas lavouras. Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantações, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra essa fotografia ao lado, de uma colheita de algodão na área rural de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Então, aqui, como vocês observam, é uma área plana, totalmente reta, e isso facilita na plantação. Já em municípios com relevo mais ondulado ou muito íngreme, né, com subidas e descidas, é necessário o uso de curvas de nível, que são técnicas que minimizam o escoamento das águas da chuva. E é necessário isso para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata essa fotografia ao lado, na área rural de Bela Vista do Paraíso, em Paraná. O relevo, pessoal, é um dos elementos que torna tanto as paisagens urbanas quanto as rurais diferentes umas das outras. Então, aí vocês viram algumas diferenças de paisagens rurais e urbanas, onde elas possuem um nível mais plano, totalmente reto, ou mais íngreme, ou seja, com altos, subidas e descidas, e curvas, tá certo? A atividade de vocês, pessoal, é na página 294. Uma questão apenas que vocês vão estar fazendo, mas que é de suma importância. Vocês vão relacionar as fotografias às frases correspondentes. Vocês têm duas imagens aí, letra A e letra B. Uma é uma paisagem urbana e a letra B é uma paisagem rural, certo? Vamos então às frases. Vocês têm 4 frases, vocês vão estar colocando letra A ou B, tá? Na primeira aí, pessoal, a primeira frase diz o seguinte: uma área rural de relevo plano propícia ao uso de máquina no trabalho com a lavoura. Qual das duas imagens, a letra A ou B, mostra uma área rural com relevo plano e que é propícia ao uso de máquinas? Tá bem óbvio. Segunda aqui, ó. Laranja. Parte urbana de um município ocupando área do relevo mais íngreme. Aqui está falando de uma área urbana, então, pela lógica, qual seria a imagem? A amarela. A igreja está localizada em um ponto elevado do relevo, ou seja, está num ponto alto. E, por último, grande extensão de lavoura em relevo plano. Então, vocês vão estar relacionando aí letra A e B para as informações. Bem simples, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouquinho aí sobre superfícies planas e mais íngremes. Tá? A gente se encontra na próxima, aprofundando ainda mais esse conteúdo. Então, bons estudos e até a próxima!